Speak, prosódia rate igual 90%. Você pode imaginar um rei devorado por ratos. A vingança contra Henrique de Navarra é uma história sombria e brutal das guerras da religião francesa. Descubra a verdade por trás deste macabro final. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine a França do século XVI por um momento. No meio das guerras religiosas. Um reino dividido, mergulhou na violência e na incerteza. Nesse contexto, a lenda de Henrique de Navarra, um rei envolto em um mistério tão sombrio quanto fascinante, sua morte, atribuída a uma praga de ratos. Uma simples lenda ou verdade urbana após um assassinato disfarçado. A história o imergirá neste enigma, onde a realidade é misturada com a superstição, e a verdade está escondida por trás de uma camada de rumores e especulações. Diz a lenda que Henrique, depois de uma série de controvérsias políticas e religiosas, encontrou um final terrível. Dizem que ele foi devorado vivo por uma infinidade de ratos em seu próprio castelo. Uma imagem grotesca, macabra, que caiu na história como um símbolo de vingança, de punição divina ou talvez, simplesmente, da crueldade da época. Mas o que é verdade em tudo isso, é apenas uma história de assustar, um mito nascido de incerteza e medo? A verdade, como sempre, se esconde nas sombras. Os registros históricos são escassos, contraditórios e muitas vezes manipulados por interesses políticos. Alguns historiadores apontam para uma doença, outros a envenenar, e outros estão inclinados à versão dos ratos, alimentados pela tradição oral e lendas populares. Você, como espectador, terá que decidir em que acreditar. Que versão você acha que é mais plausível? Prepare-se para entrar em um labirinto de histórias, rumores e suposições, onde a linha entre realidade e ficção fica cada vez mais borrada. Mas quem realmente era Henrique de Navarra? Você vai se perguntar. Ele era um jovem ambicioso, herdeiro de uma linha real complicada, um Gagon no meio de um reino principalmente católico. Sua personalidade era uma mistura explosiva, astúcia, calculadora, mas também capaz de grandes amostras de coragem e carisma. Sua ascensão ao poder não era um caminho fácil, cheio de intrigas, traições e guerras. Desde tenra idade, ele teve que lidar com a complexa situação política e religiosa da França. Suas ambições eram claras: chegar ao trono da França. Para fazer isso, ele teve que navegar com habilidade para as águas turbulentas da política francesa, tecendo alianças, traindo inimigos e amigos igualmente, de acordo com seus interesses. Ele não era um homem de princípios inflexíveis, mas um pragmático que buscava poder acima de tudo. Sua conversão ao catolicismo, embora questionada por muitos, foi uma peça-mestre que abriu as portas do trono. Sua capacidade de mudar o lado e sua capacidade de se adaptar às circunstâncias, embora questionáveis do ponto de vista moral, foram essenciais para o sucesso deles. Henrique de Navarra não era um herói romântico, mas um político realista, um homem que entendeu o jogo de poder e o dominou com domínio. Sua ascensão ao trono foi o resultado de uma estratégia longa e cuidadosa, onde astúcia e ambição combinadas para superar seus rivais. Um rei que sabia como usar todas as ferramentas à sua disposição para alcançar seu objetivo final. Imagine a França no século XVI, um país dividido pela religião. Católicos e hugonotas, os últimos seguidores do protestantismo, enfrentaram um ao outro em uma guerra brutal que rasga o reino. Você, como espectador, deve entender que esse conflito não era apenas uma disputa teológica, mas uma luta pelo poder, pelo controle do trono e do futuro da França. Henrique de Navarra, nosso protagonista, estava no meio desta tempestade perfeita. As tensões políticas eram enormes. A monarquia francesa, embora poderosa, foi enfraquecida pelas constantes guerras civis. A nobreza, dividida entre as duas facções religiosas, conspirando constantemente, buscando aumentar seu poder às custas do rei. Era um jogo perigoso de alianças e traições, onde a lealdade era um bem escasso e a sobrevivência dependia de astúcia e força. Nesse contexto de violência e desconfiança, Henrique de Navarra, sendo um huguenote, estava em uma posição extremamente vulnerável. Sua própria sobrevivência dependia de sua capacidade de navegar neste mar de conflitos e traições. Toda decisão que ele tomou pode ter consequências fatais, não apenas para ele, mas para todos aqueles que o apoiaram. Você vai se perguntar: quem gostaria da queda de Henrique de Navarra? A resposta é complexa, uma mistura explosiva de ambição política e fanatismo religioso. Primeiro, havia os católicos mais radicais, aqueles que viram no protestantismo uma ameaça à unidade da França e à autoridade do rei. Para eles, Henrique, um Gagon, era um herege que deveria ser eliminado. Prosódia Speak.
Speak prosodireite igual 90%, mas os católicos não apenas queriam o seu fim. Dentro da nobreza francesa em si, havia famílias poderosas que viram em Henrique uma ameaça aos seus interesses. Rivalidades ancestrais, lutas pelo poder e controle de territórios, tudo contribuiu para formar uma rede de inimigos que buscavam sua destruição. A corte francesa era um ninho de víboras, onde a lealdade era um luxo que poucos podiam pagar. Imagine a pressão constante, a traição perseguindo em cada canto. Henrique teve que navegar por um mar de inimigos, religioso e político, cada um com suas próprias motivações e seus próprios métodos. Alguns conspiraram abertamente, outros agiram nas sombras, mas todos compartilharam um objetivo comum, a eliminação do rei hugonote. Mas era realmente uma praga de ratos, ou algo mais sinistro? Você se perguntará se havia uma conspiração para acabar com Henrique. As teorias abundam, e a verdade, como geralmente acontece nesses casos, se esconde entre sombras e rumores. Alguns apontam para a poderosa família da Guisa, envolvida em Henrique por razões religiosas e políticas. Especula-se que eles poderiam ter usado seus contatos dentro do castelo para facilitar a entrada de ratos ou até para envenená-los. Outros apontam para os membros da corte francesa, com ciúmes do crescente poder de Henrique ou simplesmente ansiosos para se livrar de um rival desconfortável. A rivalidade entre as diferentes facções religiosas, católicas e hugonotas, também desempenha um papel crucial. Imagine a intriga palaciana, as alianças secretas, os sussurros dos corredores, um cenário inteiro de traição e mistério. A falta de evidência forçada alimenta ainda mais a especulação. Era um enredo cuidadosamente orquestrado ou uma simples coincidência trágica? Talvez a praga bubônica, presente na época, enfraqueça Henrique e o tornou mais vulnerável ao ataque de ratos. A verdade, como um rato indescritível, escapa ao nosso alcance. Os ratos, no entanto, cumpriram sua função macabra. Mas de onde veio essa história macabra? O boato dos ratos, aquela imagem grotesca que perseguiria Henrique de Navarra, não apareceu da noite para o dia. Ele estava tecendo pouco a pouco, como uma teia de aranha, com fios de medo, intrigas e, acima de tudo, propaganda. Pense no tempo, guerras religiosas, conspirações para agendar um grande número de pessoas que desejam alimentar qualquer teoria que favorecesse seus interesses. As primeiras menções, embora indiretas, aparecem em crônicas e correspondências privadas da época. Não se falou diretamente sobre uma praga de ratos que devoravam o rei, mas de uma morte estranha e súbita, com detalhes ampliados ao longo do tempo. Lembre-se de que as informações estavam viajando lentamente, e todos adicionaram suas próprias especulações à história, tornando-a cada vez mais monstruosa. A propagação do boato foi rápida e eficaz. Ele se alimentou da incerteza, da morbidade, da necessidade de encontrar uma explicação para uma morte tão inesperada. A lenda expandiu os rumores nas cortes, das conversas nas tabernas, e finalmente, através das folhas impressas, embora nem sempre com a mesma versão. Cada narrativa adicionou um novo detalhe do macabro, uma nova reviravolta na história. Mas o que dizem as crônicas da época? Lá está a dificuldade. Não há registro oficial, uma sentença judicial ou um documento que confirme a história dos ratos. As fontes que mencionam a morte de Henrique são ambíguas, cheias de rumores e exageros da época. Alguns historiadores sugerem que sua morte foi devido a causas naturais, enquanto outros mencionam doenças ou mesmo um possível assassinato. A lenda dos ratos, portanto, torna-se um enigma fascinante. A falta de evidências objetivas nos obriga a analisar cuidadosamente as fontes disponíveis. Temos histórias de cronistas, cartas particulares e lembranças da época, mas essas fontes geralmente refletem as posições políticas e as inclinações ideológicas de seus autores. Ou seja, a história dos ratos poderia ter sido uma forma de propaganda, uma maneira de desacreditar Henrique de Navarra, mesmo após sua morte. Foi uma invenção manchar sua memória? Lembre-se de que a história é construída a partir das interpretações dos fatos. A lenda dos ratos, então, não é apenas uma história de horror, mas também um reflexo de como a narrativa histórica é manipulada e construída. Analisando criticamente as fontes, podemos entender melhor o contexto em que essa história macabra surgiu e entender o peso da propaganda na formação da memória coletiva. Isso faz você pensar, certo? Prosodic Speak. Speak, prosodireite igual 90%. Mais que papel desempenhou ratos na vida do povo da época? Imagine um mundo sem esgoto, com o lixo acumulado nas ruas e casas de madeira. Um banquete para esses roedores, que se reproduziam a uma velocidade incrível. Eles eram portadores de doenças como peste bubônica, tifo e leptospirose,
Ameaças autênticas à saúde pública que dizimavam populações inteiras. Para você, a presença dessas criaturas significava medo, doença e morte. Além da doença, os ratos também tinham um simbolismo negativo. Eles estavam associados à sujeira, declínio e morte. Em muitas culturas, eles representavam o mal, a traição ou até a heresia. Pense em como deve ser aterrorizante vê-los invadir sua casa, um símbolo de uma vida precária e insegura, onde a linha entre sobrevivência e morte era tão boa. Por outro lado, seu papel na sociedade medieval era, ironicamente, mais complexo do que você pensa. Apesar de sua imagem negativa, ratos e suas peles tinham um pequeno valor econômico. Eles foram usados para fazer casacos e outros itens de baixa qualidade. Eles faziam parte, embora indesejáveis, do ecossistema medieval. Um lembrete constante da fragilidade da vida e da luta pela sobrevivência naqueles tempos difíceis. Imagine a vida em um castelo medieval. Você, como habitante, compartilha essas paredes de pedra com centenas de pessoas, animais e, é claro, ratos. Lidrinas, geralmente orifícios simples no chão, drenam diretamente as paredes ou os poços. Lixo acumulado em cantos escuros, atraindo esses roedores como um imã. Pense em alimentos permanecem, humanos e animais, um verdadeiro banquete para ratos. A higiene pessoal era um luxo que poucos podiam pagar. A água era escassa e o sabonete, um artigo de luxo. Os banheiros eram incomuns, muitas vezes, as roupas eram usadas durante longos períodos não lavados. Essa falta de limpeza pessoal, adicionada ao acúmulo de resíduos, criou um ambiente ideal para a proliferação de doenças, e é claro, de ratos. Você pode imaginar o cheiro? As cozinhas dos castelos, apesar de sua aparente grandeza, eram espaços sujos e desorganizados. Animais domésticos, como cães e gatos, vagavam livremente, compartilhando espaço com chefes e restos de comida. As sobras, geralmente foram expostas, criando um banquete para ratos, que se moviam incessantemente entre panelas e panelas. A madeira do castelo, porosa e antiga, ofereceu inúmeros buracos e rachaduras para que os ratos construíssem suas tocas. Imagine o fedor constante, misturado com o cheiro de madeira molhada e decomposição. Em um castelo medieval, a doença era uma ameaça latente. Você, como um simples habitante, compartilha essas paredes com a praga, o tifo, a disenteria. Um corte simples pode significar uma agonia lenta e segura, em uma época em que a higiene era um conceito e medicamento distantes, rudimentares. Lembre-se de que o rei Henrique de Navarra, apesar de seu poder, não era imune. Ele, como você, morava no meio dessa peste. Seu castelo, embora imponente, era um terreno fértil para doenças. Sua vulnerabilidade foi maior do que ele apareceu. Uma epidemia simples pode acabar com ele e seu reinado. Pense na falta de água potável, na precariedade das condições sanitárias. Um surto de praga foi uma sentença de morte para muitos, mesmo para a realeza. A vulnerabilidade do rei não era apenas uma questão de inimigos no campo de batalha, mas também das bactérias invisíveis que oscilavam ao seu redor, dentro de suas próprias paredes. Lembre-se daquele fedor. Agora imagine encontrar o rei. A descoberta foi assustadora. Os cronistas falam sobre um corpo desfigurado, enraizando-se no osso. Não foi uma morte natural, que estava claro. Ratos, famosos e numerosos, fizeram seu trabalho com eficiência macabra. Suas roupas de verdade, agora andrajos, mal cobriam os restos do que antes era um homem poderoso. Algumas histórias mencionam a ausência da coroa, um detalhe que acrescenta mistério à cena. Roubado, dragada pelas mesmas criaturas que devoraram o monarca, a questão permanece, alimentando as teorias da conspiração que cercam sua morte. As descrições enfatizam a violência do ataque, a ferocidade com que os ratos atacaram o corpo. Pense no impacto visual, a cena do crime, uma imagem macabra que ainda hoje, séculos depois, está arrepiante. Os cronistas, testemunhas ou herdeiros das histórias pintam uma imagem brutal, uma morte lenta e degradante, um fim digno para um rei. A crueldade da natureza, aprimorada por negligência ou talvez vingança, paira sobre a cena. Prosódio de Speke. Speke, prosódirate igual 90%. Lembra daquele fedor? Você pode imaginar o que deveria ter sido a autópsia, se houve. Naquela época, a ciência forense estava de fraldas. Provavelmente, o que eles descobriram foram os restos de um corpo devorado, com marcas de dentes de roedores em todos os lugares. Os ossos, expostos e roídos, uma imagem comovente, mesmo para os olhos mais bronzeados. Talvez eles tentassem determinar a causa da morte inicial, antes da parte. Ratos.
Se eles examinaram os órgãos restantes, certamente não encontraram traços de veneno ou doença que explicava esse estado peculiar. A morte por fome, em um rei, foi improvável. A decomposição avançada dificultava qualquer diagnóstico preciso. Talvez eles apenas tenham encontrado evidências da loja final do açougueiro, o trabalho dos ratos, responsável por apagar qualquer outro traço. Pense na dificuldade de determinar a causa original da morte. Assassinato, doença, a evidência era literalmente roide. A investigação forense, se puder ser chamada assim, deve ter sido uma descoberta do óbvio. Um rei morto e devorado. Os ratos foram apenas o último capítulo de uma história trágica, uma extremidade macabra para um resultado já escuro. Mas o que realmente aconteceu? As crônicas da época são um verdadeiro labirinto. Alguns dizem que Henrique de Navarra, seu inimigo, ordenou seu assassinato, outros que eram uma conspiração da nobreza francesa. Há quem fala de uma doença, uma morte natural, mas uma morte natural que termina um rei devorado por ratos. Isso é estranho, certo? As discrepâncias são abismais. Algumas histórias descrevem um corpo quebrado, quase irreconhecível, outras falam sobre uma morte rápida e quase limpa. Como explicar essas contradições? Tentativas de esconder a verdade, exageros para alimentar propaganda, ou simplesmente a falta de rigor na informação da época? Pense na falta de tecnologia, na ausência de uma ciência forense como a que conhecemos hoje. As descrições dependiam de testemunhos, geralmente interessados, e das interpretações daqueles que encontraram o corpo. Cada versão, portanto, é um filtro, um prisma através do qual a verdade é refratada, distorcendo-o a ele irreconhecível. A descoberta do corpo, devorada por ratos, causou um grande escândalo. Haveria um julgamento, as crônicas são vagas, mas intuímos essa pressão popular, diante de tal atrocidade, forçaram uma investigação, embora a justiça na época fosse seletiva. Imagine a cena, o corpo exânime, a corte reuniu, os murmúrios, as acusações jogadas como dardos envenenados. A nobreza francesa, sempre ansiosa pelo poder, mudou-se nas sombras, buscando o culpado e protegendo a deles. Se houve um julgamento formal, os detalhes foram perdidos no tempo. O que sabemos é que a vingança, embora tarde, veio. Talvez nenhum Henrique de Navarra tenha sido condenado diretamente, seu poder era grande demais, mas seus aliados, aqueles que se beneficiaram de sua manobra escura, sofreram as consequências. Caíram em desgraça, confiscos de terras, prisão. A história foi responsável por ajustar as contas, embora parcialmente com a lentidão que caracteriza a justiça daqueles tempos. Você, como espectador, pode imaginar o peso da coroa, a pressão da nobreza, o jogo de poder que estava escondido após a morte do rei. Justiça, ou falta disso, deixa um sabor amargo nesta história. E embora o julgamento público seja um mistério, a vingança, embora tardia e seletiva, se tornou um eco da injustiça inicial, um sussurro nos corredores do poder que ainda ressoa entre as pedras dos castelos franceses. Então, quem queria Henrique de Navarra morto? A lista suspeita foi longa, mas alguns nomes se destacam. Começamos com os nobres franceses, muitos deles poderosos e com razões para desejar sua queda. Lembre-se de que o tempo foi marcado pela guerra civil religiosa. As alianças mudaram constantemente e a ambição era um motor imparável. Alguns viram em Henrique uma ameaça ao seu poder, outros o consideraram um herege perigoso. Depois, havia os membros da família real francesa. As intrigas palacianas eram a moeda atual, e a luta pelo poder poderia levar a qualquer pessoa a cometer atos desesperados. Haveria alguém que via Henrique como um obstáculo no caminho para a coroa. As cartas e a correspondência da época, se preservadas, podem revelar segredos. Analisá-los seria crucial. E não podemos esquecer a facção religiosa contrária à de Henrique. Ele era um hugonote, e seus inimigos católicos, poderosos e numerosos, tinham muitas razões para eliminá-lo. Lembre-se das tensões religiosas da época, violência e fanatismo que prevaleciam. Para eles, a morte de Henrique pode ser considerada uma ação sagrada, uma maneira de limpar a terra dos hereges. Quem se atreveu a agir em nome da fé? Prosodic Speak. Speak, prosod rate igual 90%, mas a igreja não ficou de fora. Imagine a maquinaria de propaganda da época, sermões incendiários que pintaram Henrique como um herege, um perigo para a fé católica. Você poderia ter ouvido histórias de suas supostas alianças com protestantes, exagerados ao limite para alimentar o medo e a desconfiança.
Os panfletos, impressos em quantidades de massa, mostraram imagens grotescas de Henrique, distorcendo sua figura para representar o mal encarnado. Os rumores de pactos foram disseminados com o diabo, de sacrifícios humanos. Qualquer coisa que pudesse justificar sua eliminação como uma necessidade divina. Você, um cidadão simples da época, provavelmente encontrou essas imagens e histórias diariamente. A Igreja, com seu poder e influência, moldou a opinião pública, transformando Henrique de Navarra no bode expiatório ideal. Ele foi apresentado como uma ameaça não apenas pela monarquia, mas pela alma da própria França. Pense no peso dessa narrativa. Como ela poderia influenciar as ações, mesmo as decisões daqueles que procuraram ascender no tribunal ou simplesmente sobreviver em um ambiente tão convulsivo. Mas pense nos poderosos inimigos de Henrique de Navarra. Sua ascensão ao poder, sua heresia aos olhos de muitos, não seria lógico para seus adversários. Após a morte deles, gostaria de difamar ainda mais a memória deles. A lenda dos ratos, tão grotesca, tão degradante, pode ser uma ferramenta perfeita para perpetuar o ódio e desprezo por um rei que, mesmo morto, permaneceu uma ameaça para seus inimigos. Imagine a propaganda que poderia ser gerada: um rei, ungido por Deus, devorado por criaturas nojentas. Uma imagem que ressoou com o medo e a superstição da época. Uma vingança por sua ambição, por seu desafio à Igreja. Talvez a lenda nada mais seja do que uma campanha desacreditada elaborada para garantir que seu legado seja manchado para sempre. E as consequências? Pense no impacto que essa lenda teve na percepção histórica de Henrique. Quanto tempo há nele, quanto é pura invenção, uma ferramenta para consolidar o poder de seus inimigos e deslegitimar seu reinado. Mesmo na morte, a lenda, verdadeira ou não, contribuiu para a construção de uma narrativa que duraria séculos. Mas seu legado, você sabe, transcendeu a infâmia. Henrique de Navarra, transformado em Henrique IV da França, marcou um antes e depois. Imagine a França dividida pelas guerras da religião, um país atolado em violência e desconfiança. Seu reinado, apesar de seu começo turbulento, trouxe consigo um período de relativa paz e consolidação. Ele sabia como tecer alianças, procurando equilíbrio entre as diferentes facções religiosas. O Decreto de Nantes, aquela pedra angular da tolerância religiosa, era sua obra-prima. Pense em seu impacto. Uma tentativa de pacificar o país, estabelecer uma estrutura legal que protege os abraços. Não era perfeito, nem a paz era absoluta, mas representava um passo gigante em direção à coexistência religiosa em uma Europa profundamente dividida. Seu reinado também promoveu a economia francesa. As reformas financeiras que implementaram estabeleceram a base para um futuro mais próspero. Imagine um país se reconstruindo após décadas de conflitos. Um país que precisava curar suas feridas. Henrique IV, com seu pragmatismo e sua visão do futuro, contribuiu decisivamente para essa reconstrução. Seu legado econômico ainda é relevante hoje. Mas seu reinado, mesmo após sua morte, permaneceu um campo de batalha político. A lenda do seu fim, devorada por ratos, não foi um acidente histórico simples, tornou-se uma arma poderosa. Pense bem, um rei, um símbolo do poder divino, reduzido a lugar nenhum por roedores nojentos. Imagine a imagem, a propaganda que poderia ser criada a partir dessa cena sórdida. Os inimigos políticos de Henrique IV, aqueles que procuraram deslegitimar seu reinado ou de seus sucessores, aproveitaram ao máximo essa história. Eles espalharam, exageraram-a, transformaram-o em uma ferramenta para desacreditar sua figura e seu legado. Você pode imaginar os panfletos, as gravuras, as histórias que circulavam, pintando uma imagem de decadência e punição divina? A manipulação histórica foi brutalmente eficaz. A imagem de um rei devorada por ratos, um símbolo de corrupção e falha, foi registrada na memória coletiva. Eles esqueceram ou minimizaram suas realizações políticas, suas reformas, seus esforços para pacificar o reino. Somente a imagem grotesca permaneceu, perpetuada por aqueles que se beneficiaram da distorção da verdade. Prosodic Speak. Speak, prosody rate igual 90%. Mas o que realmente diz as crônicas da época? Você pode imaginar a dificuldade. Informações, filtradas pelo prisma das guerras religiosas, foram carregadas com propaganda. Cada lado pintou o outro como um monstro. E Henrique de Navarra, com sua ascensão ao trono francês, tinha muitos inimigos que queriam difamá-lo. A história de sua morte, portanto, deve ser tomada com pinças. Foi uma morte natural, um assassinato, ou a versão mais sensacionalista, uma final devorada por ratos? Os hugenotes crônicas,
Por exemplo, se alegraram à imagem de um rei justo morto pela justiça divina, enquanto as crônicas católicas preferiam omitir os detalhes mais robustos, ou até mesmo mudaram um pouco para apresentar uma imagem diferente. Observe como cada versão se encaixa na narrativa política do momento. É crucial você entender esse viés inerente às fontes históricas. Analisar a veracidade de cada fonte requer trabalho de detetive. Você deve comparar histórias diferentes, buscar contradições e, acima de tudo, entender o contexto político e religioso em que foram escritos. Só então você pode começar a separar a verdade da ficção, o fato do mito. E no caso de Henrique de Navarra, a linha entre os dois é tão difusa quanto a pestilência que, diz-se, contribuiu para o seu fim. Mas vamos voltar às imagens. Como Henrique de Navarra foi representado nas obras de arte da época, pense nos retratos oficiais. Era frequentemente mostrado com uma armadura imponente, símbolo de seu poder militar, mas observa bem os detalhes. Às vezes, uma expressão quase de derrota ou melancolia vazava em seu olhar, um contraste sutil com a aparente força de suas roupas. Uma antecipação do seu destino trágico. Em outras representações, o simbolismo é mais direto. Observe como a cor é usada, tons escuros e sombrios, contrastando com as cores brilhantes da realeza de seus inimigos, pode prefigurar seu fim. Foi uma maneira de narrar sua queda antes mesmo de acontecer. As alegorias também tiveram um papel importante. Veja os detalhes, nos elementos menores que poderiam revelar uma mensagem oculta. E, finalmente, pense nas imagens após sua morte. Como foi representado então, ele foi mostrado como vítima, um mártir de guerras religiosas ou como um rei fraco, presa fácil de seus inimigos. A interpretação dessas imagens, geralmente carregada de propaganda política, também nos diz muito sobre a maneira como a história é construída e reinterpretada ao longo do tempo. Afinal, a imagem também pode ser uma poderosa ferramenta de manipulação. Mas como essa história chegou até você? A lenda de Henrique III e os ratos não surgiram do nada. Foi transmitido por gerações, um sussurro nas tabernas, uma história assustadora em torno dos incêndios. Imagine os camponeses, falando dele, de seu tão grotesco, alimentando o mito a cada repetição. A narrativa foi enriquecida com detalhes macabros, com cada história acrescentando um toque de horror, de justiça poética. E assim, da boca a boca, a história foi estendida, tecendo uma lenda sombria e duradoura. Mas a transmissão oral não era a única maneira. A lenda também encontrou seu caminho para escrever. Crônicas, poemas épicos, incluindo peças, história coletada, embora às vezes com variações. Alguns autores a ampliaram, outros a mitigaram, mas todos contribuíram para perpetuar a imagem de Henrique III como um rei devorado por ratos, um fim que transcendeu a realidade histórica e se tornou um símbolo. Assim, a história de Henrique III, de seu reinado turbulento e seu fim ainda mais chocante, tornou-se uma história que transcendeu o tempo. De um fato histórico, possivelmente exagerado, um mito surgiu. Um aviso, talvez, sobre o abuso de poder, ou simplesmente uma história fascinante, capaz de cativar a imaginação por séculos. E você? O que você acha? É apenas uma lenda, ou há mais alguma coisa na história do rei devorado por ratos? Pense em outras histórias de reis engolidos por infortúnio. A lenda de Átila, o rei dos hunos, supostamente morta por um sangramento nasal durante sua noite de núpcias. Embora a causa da morte seja diferente, ambas as histórias transmitem uma ideia semelhante: a queda repentina e inesperada de um poderoso monarca. A velocidade com que a fortuna de Henrique III desapareceu, assim como de Átila, alimenta o fascínio por essas lendas. Mas a lenda de Henrique III vai além. Lembre-se das histórias de reis mortos por seus inimigos, como Ricardo III da Inglaterra, cujo objetivo se tornou uma lenda. No caso de Henrique, a natureza humilde de seus assassinos, os ratos, acrescenta um elemento extra de ironia cruel, transformando sua morte em uma metáfora da fragilidade do poder, mesmo antes de inimigos tão insignificantes. Prosódio Speak. Prosódio rate igual 90%. Você já se perguntou se a lenda de Henrique III é uma alegoria? Pode ser interpretado como um aviso sobre a corrupção e o declínio que pode até minar os reinos mais poderosos. Os ratos, nesse contexto, podem simbolizar a traição e a desintegração interna, enquanto a morte do rei representa o colapso final de um sistema de decomposição. Um paralelo que ressoa através de muitas lendas dos reis caídos. Mas retornar a Henrique de Navarra, sua trágica morte, devorada por ratos, transcendeu a história, tornando-se uma lenda persistente. Você pode imaginar
Sua história inspirou artistas e escritores ao longo dos séculos. Pense nas possíveis representações literárias, nas descrições vívidas de seu fim, na atmosfera opressiva que se refletiu na tinta. Você pode encontrar um romance histórico que o menciona, uma história que mergulha na época das guerras da religião francesa, com a imagem do rei agonizante, cercado por roedores famintos. Visualize cenas cheias de tensão, com detalhes que fazem você sentir o horror da situação. O que você acha que se estamos procurando exemplos concretos em obras de arte? Embora seja difícil encontrar uma representação direta e explícita no cinema convencional, a imagem do rei devorada pelos ratos alimentou a imaginação de muitos artistas. Imagine uma cena cinematográfica, sombria e perturbadora, que reflete o castigo simbólico que representa seu fim. Você já viu algum filme que o lembre dessa história, mesmo que seja indiretamente? A lenda de Henrique de Navarra, além de sua possível veracidade histórica, transcendeu como um símbolo da fragilidade do poder e da justiça poética. Sua influência na cultura popular, embora às vezes sutil, é inegável. Pense no impacto psicológico dessa imagem. O desamparo de um rei diante de uma praga de ratos, um fim degradante e inesperado. O que sugere essa metáfora poderosa? Mas o que realmente a lenda para nós realmente significa, além da morbidade? A história de Henrique de Navarra, devorada por ratos, reflete a brutalidade e instabilidade das guerras da religião francesa. Sua morte, tão violenta e degradante, tornou-se um símbolo de caos e vingança. Imagine a imagem. Um rei, símbolo de poder, reduzido à barragem de roedores, um final ignominioso que fala da fragilidade do poder. De uma perspectiva moderna, a lenda nos permite refletir sobre a construção da narrativa histórica. Quanto tempo há nele, quanto é o exagero e a propaganda, a morte de Henrique poderia ter sido mais prosaica, mas a imagem do rei devorada por ratos se tornou uma metáfora poderosa, muito mais eficaz para transmitir a mensagem de sua queda e o triunfo de seus inimigos. A história também nos diz sobre a importância do contexto. As guerras da religião foram um período de extrema violência e fanatismo, onde a lealdade e a traição eram moeda atual. A lenda de Henrique, embora provavelmente exagerada, se encaixa nesse contexto de instabilidade e brutalidade, refletindo a profunda desconfiança e ódio que caracterizaram o tempo. Pense nisso. Como o contexto histórico influenciou a criação e a perpetuação dessa lenda? Mas o que realmente aconteceu? Foi uma morte natural, execução secreta ou a lenda pura fantasia? A falta de registros detalhados e a propaganda do tempo impedem a reconstrução dos fatos. Imagine a incerteza que envolve esse episódio histórico, a dificuldade de separar a realidade da lenda, a falta de fontes confiáveis que nos dão uma resposta definitiva. Os historiadores enfrentam um enigma. Henrique de Navarra morreu por uma praga de ratos, um envenenamento lento ou talvez vítima de uma conspiração política. A pesquisa histórica se torna uma busca por pistas sobre um labirinto de rumores, contradições e documentos incompletos. Cada informação encontrada, todos os detalhes analisados, são transformados em uma nova peça do quebra-cabeça. Você pode participar da investigação. Examine as fontes primárias disponíveis, busca discrepâncias, analisa as motivações políticas da época. Lembre-se de que a história não é apenas uma narrativa de fatos, mas também uma interpretação deles. Que conclusões você tiraria das evidências que existem hoje? Talvez, com uma nova perspectiva, você possa contribuir para desvendar esse mistério histórico. Pense na imagem. Um rei, poderoso e temido, reduzido a muitos ossos roído por ratos. Essa imagem, além da história real, foi registrada na memória coletiva. Gerou um medo visceral, um fascínio mórbido pelo grotesco e pela vulnerabilidade do poder. A lenda se tornou uma história de aviso, uma sombra que foi projetada na monarquia e naqueles que emboraram o poder. Prosódio de Speak. Speak Prosódirate igual 90%. O mistério de sua morte, sem uma explicação clara, alimentou a lenda. A falta de respostas concretas permitiu que a imaginação fizesse seu trabalho, criando uma narrativa muito mais chocante do que qualquer história histórica. Para você, o que é mais aterrorizante, um assassinato planejado ou a imagem de uma morte lenta e degradante nas mãos de roedores? Do ponto de vista psicológico, a lenda funciona como um arquétipo poderoso. Representa o medo de perda de controle, deterioração e insignificância antes da morte. É um reflexo de nossas próprias ansiedades existenciais, projetadas na figura de um rei, alguém que incorporou poder e invulnerabilidade. O fascínio exercido pela lenda é baseado na mistura de horror e mistério. É uma história que nos confronta com o desagradável, que preferimos ignorar, mas ao mesmo tempo nos atrai por causa de seu caráter excepcional.
pelo paradoxo de um rei, um símbolo de poder, derrotado por algo tão insignificante quanto os ratos. Essa dualidade entre repulsa e fascínio é o que faz a história durar. Pense bem, um rei devorado por ratos. Não é apenas uma morte violenta, é uma degradação, uma aniquilação total de seu poder e dignidade. Para você, o que simboliza essa imagem? Talvez a fragilidade do poder, o inevitável declínio, mesmo dos mais poderosos, ou da implacável vingança dos oprimidos. A história de Henrique de Navarra se torna uma alegoria, uma metáfora visual que transcende a mera anedota. Os ratos, pequenos e repulsivos, representam as forças que prejudicam o poder de baixo, as pessoas oprimidas, a rebelião silenciosa, a corrupção que leva o sistema por dentro. Henrique, em sua grandeza e crueldade, torna-se a encarnação da opressão e seu fim, um julgamento simbólico, um castigo por suas ações. A lenda não apenas fala de uma morte física, mas de uma morte simbólica de poder absoluto, do rei como uma figura divina e intocável. Seu fim, devorado pelas criaturas mais desprezíveis, sugere uma justiça poética, um lembrete de que até os reis podem cair e que a história geralmente tem uma maneira de equilibrar as contas. Mas o que realmente está nisso tudo? A lenda do rei devorou por ratos, embora fascinante, precisa de uma análise mais profunda. Vamos começar com o que sabemos. Henrique III de Navarra, um personagem-chave nas guerras da religião francesa, morreu em circunstâncias certamente misteriosas. Os registros históricos da época, embora escassos e muitas vezes contraditórios, nos oferecem algumas indicações. As doenças são mencionadas, possivelmente uma praga, que atingiu a região. A descrição de sua morte, em alguns documentos, coincide com os sintomas de uma doença infecciosa grave, deixando espaço para especulações sobre intoxicação ou conspiração. No entanto, a falta de autópsia e a imprecisão dos escritos da época dificultam a conclusão definitiva. A lenda dos ratos é provavelmente um exagero ou uma metáfora que nasceu de repulsão e horror em uma morte tão repentina e inexplicável. A imagem da decomposição e invasão de roedores poderia representar a queda do rei, a corrupção de seu poder e a desintegração de seu reino em meio ao caos das guerras religiosas. Lembre-se de que as lendas são frequentemente construídas em uma base real, mas a deformam e ampliam-a ao longo do tempo. Então, como foi sua morte realmente? Henrique III de Navarra, Filter Henrique IV da França, não morreu devorado por ratos. Essa imagem grotesca, tão presente na lenda negra que a persegue, é um exagero, talvez uma metáfora, para representar o declínio de seu reinado e sua popularidade questionável. A realidade, embora menos espetacular, é muito mais complexa e, de certa forma, mais interessante. Sua morte, em 1610, foi devido a um assassinato. Richelieu, ainda um cardeal de pouca influência, não estava envolvido no feitiço, mas a intriga palaciana e as tensões religiosas que marcaram seu reinado desempenharam um papel crucial. A conspiração, liderada pelo fanático católico François Ravaillac, terminou sua vida de uma maneira violenta e repentina, mas não com a teatricidade mórbida da lenda. Então, esqueça a imagem dos ratos. A história real, embora não tenha espetacularidade, revela uma era turbulenta, cheia de conspirações, ambições e lutas religiosas. A lenda do rei devorada por ratos serve como um exemplo de como a ficção pode às vezes eclipsar a verdade, mesmo quando se trata de um caráter histórico tão relevante quanto Henrique III de Navarra. Prosodic Speak. Speak Prosodrate igual 90%. Então, o que realmente aconteceu? A verdade é muito menos espetacular, embora igualmente trágica. Henrique III de Navarra, apesar de sua reputação como mulherengo e seu político, morreu de causas naturais. Ele sofria de uma doença crônica, provavelmente tuberculose, que a enfraquecia progressivamente. As condições de higiene da época, é claro, não ajudaram. Imagine um castelo medieval, com seus imensos espaços, suas paredes frias e a falta de aquecimento apropriado. A proliferação de ratos nos castelos era comum, um problema inerente ao tempo. Não é irracional pensar que, em seu estado de fraqueza, uma infecção ou uma mordida de qualquer um deles possa contribuir para seu declínio. Mas a ideia de que ele foi devorado vivo, isso é claramente um exagero. Lembre-se de que a lenda negra foi forjada ao longo dos anos, alimentada pela rivalidade política e pelas intrigas do tribunal. Em resumo, Henrique III de Navarra morreu doente, provavelmente de tuberculose, em um contexto de higiene precária. Os ratos, presentes em qualquer castelo da época, poderiam ter desempenhado um papel secundário em sua morte.
talvez agravando sua condição. Mas a imagem do rei devorada viva por roedores é um mito, um exagero que foi perpetuado ao longo da história, distorcendo a realidade de seu fim. A história real, embora menos sensacionalista, é igualmente fascinante. Mas a lenda dos ratos, de onde veio, é uma deturpação histórica, uma daquelas histórias que adornavam com o tempo, adicionando detalhes macabros para torná-lo mais atraente. A realidade, embora menos emocionante, revela que Henrique III de Navarra não foi devorado por roedores. Sua morte, embora prematura e trágica, teve uma causa muito mais prosaica, embora não menos chocante. A precisão histórica nos obriga a corrigir essas imprecisões. A narrativa popular, ansiosa pelo sensacional, foi responsável por exagerar os fatos, criando uma imagem distorcida da morte do rei. O mito dos ratos provavelmente surgiu como uma metáfora do declínio e corrupção que cercava a corte francesa na época, uma alegoria dos problemas políticos que afligiam o reino. Você pode investigar e verificar a veracidade dessas informações. Existem numerosos documentos históricos que confirmam a causa real da morte de Henrique III de Navarra. A revisão de fontes primárias e secundárias permitirá que você entenda a diferença entre lenda e realidade, entre mito e história. Não se deixe enganar por histórias sensacionais. A verdade, embora às vezes menos atraente, é sempre mais fascinante. Mas a história de Henrique de Navarra, além de seu possível fim, transcendeu a realidade. Tornou-se uma lenda, uma história transmitida de geração em geração, modificando e exagerando com o tempo. Pense em como essa imagem do rei devorou por ratos, embora falsa, permeou a cultura popular. Você já ouviu essa história, talvez em um livro, um filme ou até uma conversa simples. Essa imagem, essa metáfora, serviu para ilustrar a ideia da queda de um poderoso, a fragilidade do poder e da justiça poética, embora neste caso, completamente inventada. É um exemplo perfeito de como uma lenda, por mais fantasia, pode ter um impacto duradouro na maneira como lembramos e entendemos a história. Você já se perguntou como uma fábula escura ainda está viva? A lenda do rei devorada por ratos não apenas sofreu, mas alimentou a imaginação de artistas, escritores e cineastas ao longo dos séculos. Serviu como inspiração para obras de arte, literatura e cinema, mostrando o fascínio de que a morte e a vingança violentas, embora fictícias, ainda exercem sobre nós. Você acha que essa lenda ainda viverá dentro de 100 anos? Então, quem terminou Henrique de Navarra, a lenda dos ratos, embora poética, é exatamente isso, uma lenda. A realidade, como geralmente é o caso, é mais complexa e menos romântica. As crônicas do tempo apontam para uma conspiração, um plano alertado nas sombras da corte, onde ambições políticas e rivalidades religiosas estavam perigosamente entrelaçadas. Fala-se sobre envenenamento, um ataque furtivo, de uma doença oportuna. Existem várias teorias, todas envolvidas no mistério. Alguns historiadores apontam para inimigos políticos, nobres poderosos que viram em sua morte a oportunidade de ascender. Outros culpam os mesmos inimigos religiosos, que aproveitaram a instabilidade para eliminar um rival desconfortável. A verdade, após o véu do tempo, tornou-se ilusória, um enigma envolto em um mistério. Prosódia Speak. Speak Prosódia Rate igual 90%. Você pode decidir qual teoria o convence mais. Talvez tenha sido uma mistura de tudo, um coquetel letal de ambição, religião e oportunidade. Certo é que a morte de Henrique de Navarra marcou um ponto de virada na história, deixando um vácuo de energia que desencadeou novas guerras e conspirações. Seu legado, no entanto, suporta nas lendas, nas histórias que são contadas ao redor do fogo, no fascínio que ainda desperta seu desaparecimento misterioso. Certamente você se pergunta, mas como Henrique de Navarra morreu? A verdade é que não há consenso absoluto entre os historiadores. Alguns apontam para uma conspiração, outros a uma doença e outros a um conjunto de circunstâncias que levaram a um fim. A lenda dos ratos, embora fascinante, parece mais uma metáfora para o declínio e corrupção do tribunal do que uma descrição literal dos fatos. Eu entendo sua dúvida sobre fontes históricas. É verdade que as crônicas da época são frequentemente contraditórias e parciais, escritas de diferentes perspectivas e com interesses ocultos. Portanto, a reconstrução do histórico completo é um trabalho complexo que requer análise cuidadosa de vários documentos e considerando as limitações de cada um. E a versão de vingança, muitos pensam que a lenda dos ratos reflete o desejo de justiça poética, uma maneira de representar o castigo que a história ou o povo infligiu a Henrique de Navarra. É uma maneira de simplificar uma realidade muito mais emaranhada, cheia de cinzas.
Finalmente, a diferença entre lenda e realidade é crucial. A lenda dos ratos, como eu disse, é uma narrativa popular que transmite emoções e uma mensagem moral. A realidade histórica, por outro lado, baseia-se na análise dos testes disponíveis. Embora estes às vezes sejam incompletos ou contraditórios. Ambas as perspectivas são importantes para entender o passado. Para chegar à verdade sobre a morte de Henrique de Navarra, consultei uma variedade de fontes primárias e secundárias. Comecei pelos arquivos nacionais franceses, procurando crônicas contemporâneas e correspondência da época. Foi uma tarefa exaustiva, mas crucial, entender o contexto político e social em que esse evento misterioso ocorreu. Além disso, me apoiei nas biografias de Henrique de Navarra, algumas escritas logo após sua morte, outras com perspectivas mais modernas. Cada um ofereceu um pedaço do quebra-cabeça, fornecendo detalhes sobre sua personalidade, seus inimigos e as circunstâncias de seu reinado. Comparar essas diferentes interpretações foi fundamental para minha pesquisa. Também explorei trabalhos acadêmicos recentes em guerras religiosas francesas, prestando atenção especial aos historiadores sobre a morte de Henrique. Essas pesquisas acadêmicas me permitiram acessar interpretações mais sutis e uma análise crítica de fontes primárias. Finalmente, quero agradecer a todos os pesquisadores e historiadores cujo trabalho contribuiu para este vídeo. Sua pesquisa e publicações têm sido a base de minha própria pesquisa e, sem elas, este vídeo não seria possível. Você pode encontrar referências detalhadas na descrição do vídeo, onde incluí links para as fontes mais relevantes. E chegamos ao final desta história, amigo. Mas antes de dizer adeus, quero agradecer profundamente a todos que tornaram possível essa viagem ao passado. Para pesquisadores dos arquivos nacionais franceses, por sua paciência e ajuda inestimável quando você abre as portas para os principais documentos históricos. Sua dedicação à precisão e aos detalhes tem sido fundamental para a construção dessa história. Também quero expressar minha gratidão ao Dr. Annelise Dubois, especialista na história das guerras da religião francesa, por suas valiosas contribuições e correções. Seu profundo conhecimento me ajudou a evitar erros e enriquecer a análise dos fatos. Obrigado, Annelise, pelo seu tempo e sua sabedoria. E, claro, para você, por estar aqui, por dedicar seu tempo para ouvir essa história. Seu interesse é a maior recompensa pelo meu trabalho. Obrigado por me acompanhar nesta viagem no tempo, através da intriga e das trevas da morte do rei Henrique de Navarra. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu digo. Por fim, não posso esquecer minha equipe de edição e produção, que com seu talento e dedicação, transformou essa pesquisa em uma experiência visual cativante. Sem eles, este vídeo não seria possível. Obrigado a todos. Mas a história não termina aí. Graças à colaboração de vários arquivos históricos, conseguimos acessar imagens e documentos fascinantes que complementam nossa narração. Você verá, por exemplo, recriações digitais das cartas que Henrique de Navarra e seus inimigos trocaram, revelando a tensão política e o medo que foram respirados no tribunal. Imagine o jogo de poder traiçoeiro, as alianças que quebraram e se formaram, tudo com a ameaça latente de uma guerra religiosa prestes a explodir. Prosode. Speak. Prosode rate igual 90%. Além disso, alcançamos imagens de alta resolução da época que mostram a arquitetura dos castelos e cidades onde esses eventos foram desenvolvidos. Veja a força imponente onde Henrique se refugiou, suas paredes grossas, janelas estreitas, tudo evoca a atmosfera de incerteza e perigo. Pense nos detalhes, na vida cotidiana das pessoas no meio desse turbilhão de violência e intriga. E, finalmente, incluímos alguns mapas interativos que permitirão que você siga o traço de movimentos militares e alianças políticas. Você pode observar o avanço e o revés dos exércitos, visualizando a complexa geografia que influenciou o desenvolvimento da guerra. Será como estar ali, participando de estratégia e caos. Mas a história de Henrique de Navarra e os ratos é apenas o começo. Em vídeos futuros, aprofundaremos outros episódios sombrios das guerras da religião francesa. Vou mostrar como a ambição e a traição teriam uma rede de intrigas que mudaram o curso da história. Prepare-se para conhecer personagens e eventos ainda mais fascinantes, tão chocantes quanto isso. Já estou trabalhando em um vídeo sobre o massacre de Saint-Barthélemy, um evento que deixou uma cicatriz profunda na França. Será uma análise detalhada, com imagens e documentos que o deixarão sem fôlego. E lembre-se de se inscrever para não perder nenhum detalhe desta emocionante saga histórica. Além disso,
Planejei um especial nas estratégias militares da época, analisando as batalhas mais importantes e os personagens-chave que os direcionavam. Garanto-lhe que você ficará surpreso com as táticas e a crueldade da guerra do século XVI. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para informar quando você enviar novos vídeos. Então você não perderá nada. Espero que você tenha gostado dessa história sombria. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha de Vingança e Justiça? Deixe nos comentários. Prosode e Speak.